Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos começar uma saga muito bacana, uma saga bem importante que eu já tinha separado aqui para vocês há um tempo. E que eu espero que não só sirva para esclarecer certos conceitos, mas também para clarear algumas coisas que eventualmente, tanto aqui na comunidade quanto fora, podem às vezes passar desapercebido ou na verdade, precisem de um holofote maior para que possamos entender ou ver as coisas. Como se fosse uma espécie de óculos ou, bem-vindos ao episódio de hoje, a lente escarlate. Produção, solta a vinheta. Bom, hoje nós vamos iniciar essa jornada para o esclarecimento de termos e dúvidas sobre alguns dos principais assuntos aqui na comunidade masculinista. Assim como na obra Divina Comédia, que trouxemos aqui no episódio O Inferno de Dante, onde Dante desceu aos confins do inferno, guiado pelo divino poeta Virgílio para resgatar Beatriz, nós adentraremos em uma saga guiados, no caso pelo Raccoon, onde vamos trazer o holofote para alguns termos e situações que até o presente momento podem não ter ficado tão claras assim, como se fosse uma espécie de busca do elo perdido, ok? E no episódio de hoje serão abordados os seguintes tópicos que eu acredito que vale muito a pena vocês prestarem atenção. Primeiro, que seria a diferença entre a Red Pill para os PUAs e para os MGTOWs, a diferença no mecanismo de validação por trás da filosofia de cada grupo, as concordâncias e as discordâncias entre esses grupos, e qual é a origem do público que chega até esse tipo de conteúdo, né? Principalmente na questão do espectro político, né? Seja ele de esquerda ou de direita, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos logo aí para esse primeiro trecho dessa saga. Produção, traz o guaxinim aí. Eu acho que a primeira coisa que dá pra tirar a linha, porque é a parte mais curta, mais rápida, é que o pessoal fica falando de Black Pill isso, Black Pill aquilo. Olha, cara, eu não sei de onde que veio esse negócio de Black Pill. Pessoalmente, em MGTOW, em POA, Red Pillars do exterior, eu nunca vi isso acontecer, nunca vi esse negócio. Pra mim, Black Pill, até onde eu sei, é uma coisa do 4chan, dos Doomers, que são os caras assim depressivos pra caramba, que a Black Pill é aqueles caras que, na cabeça deles, e talvez até seja verdade, eles acham que a sociedade ela tá indo pro buraco. A sociedade está colapsando, a sociedade está degenerada, eles caem numa depressão, eles não veem mais sentido na vida deles e eles não conseguem mais curtir a vida. Se tu for pesquisar no YouTube aí, Doomer, vai aparecer um monte de vídeo, de meme disso, e basicamente Black Pill é uma coisa do Doomer, é uma coisa do cara depressivão. Não sei por que trouxeram isso pra MGTOW, basicamente é simplesmente porque, não sei o que, tem pill, então tem que ter a coleção das pílulazinhas diferentes, né? E eu acho que também no 4chan surgiu meio que a White Pill, que é o cara que ele era um doomer, ele estava na depressão, estava na Black Pill, mas de repente ele decide que ok, a sociedade pode estar indo pro ralo, mas não é por causa disso que eu vou deixar de aproveitar a vida, não é por causa disso que eu vou deixar de me divertir. E daí, basicamente, a vida dele se torna a busca da satisfação pessoal dele. Isso pode até ser parecido com o MGTOW, mas veja bem, são ambientes diferentes, é o 4chan. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fiz a piadinha, né, da Orange Pill, né, da pílula laranja hoje, que basicamente pra mim a pílula laranja é aquele cara que chega no MGTOW, só que ele não vai adiante, entendeu? Então ele vira MGTOW peronomútil. Calma aí que eu vou chegar nisso. Só que antes eu tenho que deixar uma outra coisa clara, que assim, ó, a Red Pill ela não é um termo exclusivo de MGTOW, ok? Tem grupos de POAs, que são esses caras que ensinam técnicas para pegar mulheres, se relacionar com mulher no exterior, que são os caras que seguem o Rollo Tomassi, o Rush V, eles utilizam também o termo Red Pill, só que a Red Pill deles é uma coisa, a Red Pill dos MGTOWs é outra coisa. Deixa eu explicar. Basicamente os dois grupos, assim, os POAs e os MGTOWs, eles reconhecem a natureza feminina, reconhecem a parte tóxica da natureza feminina, tipo, eles não tem nenhum assunto aqui que é proibido, que não possa discutir a respeito. Eles simplesmente reconhecem que, ok, os homens têm as falhas e os defeitos deles, e as mulheres também têm.
O lado masculino tem o lado tóxico dele e o lado feminino tem o lado tóxico dele. Só que os dois grupos reconhecem que hoje em dia, pela norma cultural, pelas leis, pelas regras do governo, só o lado tóxico masculino é restrito. O lado tóxico feminino é totalmente liberado. Daí a gente pode entrar em discussões a respeito disso. É traição, promiscuidade feminina, divórcio, aumento na quantidade de DSTs, mães solteiras, etc. Então, nesses aspectos a respeito da natureza feminina, PUA e MGTOW, eles estão de acordo. Até mesmo na parte das leis de como o relacionamento de namoro e de casamento foi aparelhado para detonar com o homem. Aliás, se forem ver hoje em dia, o Rush V, o Rolo Tomassi, que são dois caras grandes do PUA, mesmo tendo essa red pill do PUA deles, eles hoje em dia eles não defendem casamento. Com as leis que tem hoje em dia, com a qualidade das mulheres que tem no mercado hoje em dia, o Rolo mesmo nas últimas lives dele, ele começou a defender volcels, que seriam celibatos voluntários. Ele reconheceu, o negócio está tão tóxico, as leis estão tão viradas contra os homens, que olha, faz todo sentido o cara simplesmente não querer nem se relacionar mais com mulher. Então veja bem como até os PUAs eles estão se aproximando de MGTOW, sendo que MGTOW é que era inicialmente considerado algo extremista, algo muito radical, ou talvez até misógino. Só que assim, os PUAs estão se aproximando de MGTOW, não são os MGTOWs que estão se aproximando de PUAs. Porém, a diferença principal, quer dizer, a gente reconhece a natureza feminina, reconhece a questão da cultura e das leis do governo atualmente, tanto do lado MGTOW quanto PUA, porém, os PUAs eles possuem um mecanismo de validação externa. Compreende? Quem leu o livro do Rolo Tomassi, do Homem Racional, eu acho que isso é o 2º capítulo. O mecanismo de validação do PUA é um mecanismo de validação no qual o ego dele, a validação dele, vem do quanto ele é atraente para as mulheres e o quanto ele tem sucesso com as mulheres. Por que eu não defendo a red pill deles como uma filosofia? Como é que tu vai implementar essa filosofia num cara que é muito feio? Ou num cara que é deficiente? Ou num cara que é idoso? Como é que ele vai ter a validação dele? Com essa validação externa feminina. O cara vai entrar numa depressão, o cara vai querer se matar. Então é uma coisa que não pode ser uma filosofia porque não aplica para todo mundo. Isso é a red pill dos PUAs. Como é que e esses caras do desenvolvimento pessoal, dos canais do YouTube aqui, NoFap, etc., red pill, bababá, pegador de mulher, né, esses gurus da sedução, etc., a red pill deles se baseia nisso, na validação externa feminina. No que baseia a red pill do MGTOW? O mecanismo de validação do MGTOW é um mecanismo de validação interno. Ele não depende da aprovação da sociedade e não depende da aprovação das mulheres. Então, quando o cara chega e fala assim, meu red pill, tá, vamos definir os termos. Tu tá falando da red pill dos PUAs ou tu tá falando da red pill dos MGTOWs? Porque é parecido, mas não é a mesma coisa, certo? Se tu não definir se é de um ou outro, tu fica meio daltônico sem saber identificar o que é um negócio. E vamos lá. O que está acontecendo agora? Por que estão falando que, mas tem os MGTOWs que são muito extremistas ou são misóginos, né? São muito radicais, a gente tem que fazer uma red pill mais moderada. Por que está tendo toda essa ladainha? Veja bem, é por causa do seguinte, o cara que já era MGTOW e já estava na red pill do MGTOW, o conteúdo dele não mudou. O conteúdo desses MGTOWs originais não mudou, é o mesmo já faz 10 anos. Então tem várias questões que a gente discute, por exemplo, restrição do direito ao voto, isso já é discutido há muito tempo. Redução do Estado, fim do assistencialismo, fim do Estado de bem-estar social, essa parte assim de uma vertente mais ligada ao minarquismo, ao libertarianismo até ao anarcocapitalismo, tudo isso existe. Até mesmo aquela parte da discussão do útero artificial, das alternativas que o homem pode ter, a pornografia, bonecas sexuais, realidade virtual, tudo isso já está sendo discutido há muito tempo. Compreende? MGTOW ele não se limita. O que tiver de alternativa, ele não vai simplesmente as leis estão horríveis, tem muita mulher tóxica no mercado, eu vou virar um celibato total e vou ficar no NoFap. Não, mas e se o cara ainda quiser satisfazer a parte biológica dele? Ele pode ir para as alternativas, ele não se limita, ele vai atrás dessas alternativas e não tem essa questão de moralidade, degeneração, nem nenhuma besteira dessas. Compreende? Então, esse pessoal que começou a chegar nos canais de MGTOW, que pega o conteúdo MGTOW desde o começo, como por exemplo o meu, o pessoal ficou chocado.
Não, peraí, é degeneração, esses caras estão falando de bonecas. Não, peraí, eles são de extrema direita. Oh meu Deus, eles são misóginos. Por quê? Porque misturaram a Red Pill do MGTOW com a Red Pill dos POAs, sem contar também que os POAs, quando eles fazem canal de YouTube, eles mostram o rosto deles. Então eles têm que ser moderados, compreende? Porque eles se abriram totalmente. Eles não podem falar a real, eles não podem falar algo que possa ser considerado extremista ou radical demais para a sociedade atual. Porque, vamos lá, para a sociedade atual, tu afirmar a realidade de que homens e mulheres são diferentes e possuem capacidades diferentes, tu pode representar isso em números e estatísticas de cabo a rabo, isso hoje em dia é um extremismo. Veja bem, até mesmo no Europistão, Europa, né? Já estou falando o nome novo que vai ter ali na Europa daqui a 10, 20 anos, né? No Europistão, sexismo é considerado um crime. Reconhecer que homens e mulheres possuem capacidades diferentes e que um sexo é diferente do outro é um crime já lá. A Europa é basicamente aquele continente que está pedindo para colapsar. Está pedindo, implorando para ser conquistado. Mas veja só o mundinho, a lá 1984, de George Orwell, que está se formando ali na Europa. Agora também tem outra questão aí no meio. O pessoal fala misoginia. Basicamente, o cara ser misógino hoje em dia é o cara não defender o feminismo. É o cara não defender o feminismo e é o cara ousar discordar de mulher. Olha, logo logo a gente chega num momento que discordar de uma mulher vai ser um crime. Mas enfim, esse negócio, independente de POAs começarem a usar o termo Red Pill, misturar a Red Pill do POA com o do MGTOW, isso claramente se acontecer. E por que eu tô falando agora, eu vou falar agora do ciclo Red Pill, por que isso já era esperado que isso ia acontecer? Querendo ou não, se tivessem vindo uns caras POAs pro meio dos MGTOWs ou não, por que isso era inevitável? Veja bem, eu fiz um vídeo há um tempinho atrás chamado Refugiados, que falava refugiados, os POAs, os feministas e os caras do movimento do direito dos homens, que é o seguinte, né? MGTOW não mudou na última década, permanece a mesma coisa. Só que esses caras de outros grupos, eles estão vindo para MGTOW, só que qual é o conflito que está ocorrendo? O conflito que está ocorrendo é que eles não estão indo até o fim. Eles estão chegando em MGTOW e daí quando tem alguma verdade que para eles é inconveniente, eles simplesmente desenvolvem resistência. Eles se recusam a aceitar essa verdade. Por quê? Os valores que eles tinham dos grupos anteriores aos quais eles fazem parte, eles não querem se livrar. Então veja bem, de uma forma resumida, independente de ser POA, movimento de direito dos homens ou feminista, a gente pode classificar de duas formas. Os caras que chegam no MGTOW, na Red Pill de MGTOW mesmo, eles vão vir de duas origens diferentes. Ou eles vão vir da esquerda ou da direita. Se o cara está vindo da esquerda, ele provavelmente ele é feminista e ele acredita no igualitarianismo, na igualdade entre homens e mulheres, de direitos e também de capacidade. Né? A parte de responsabilidade a gente sabe que não é verdade, porque só se exige responsabilidade do homem, hoje em dia não se exige da mulher. Só que a ideologia, a visão de mundo desses caras que vêm da esquerda, que vêm do ambiente feminista, é o igualitarianismo do feminismo. Eles acham que homem e mulher têm que ter os mesmos direitos sempre, e ele acha que homens e mulheres têm a mesma capacidade. Os caras que vêm da direita, certo? Eles vêm com a ideologia do complementarianismo. Eles também acham que mulheres e homens eles têm que ter os mesmos direitos, só que eles reconhecem que as mulheres são mais fracas e menos capazes que os homens e que os homens têm a obrigação de proteger e prover para elas e cuidar delas. Compreende? E daí esses caras chegam num ambiente MGTOW, chegam na Red Pill do MGTOW e eles ficam na fase de negação. Eles não só ficam na fase de negação porque eles começam a ver que a maior parte das mulheres elas estão tóxicas, elas não servem para ser namorada, esposa, nem nada disso. É como se o mercado social ele tivesse cheio de maçãs podres. Ele vê que as leis estão uma porcaria, entendeu? Não dá para se casar, não dá para ter filhos hoje em dia. Parece que a cada mês as leis estão piorando mais ainda. Então, assim, eles chegam na fase de negação, porque eles lidam com essa realidade, eles tinham uma imagem de mulher antes de chegar em MGTOW e na Red Pill do MGTOW. E eles não querem abandonar essa imagem que eles tinham das mulheres. Então eles chegam e falam, não, mas MGTOW são misóginos, entendeu? Aí eles têm aquela imagem também a respeito das leis, do casamento, de ter filhos, e eles não querem abandonar. E daí eles falam, não, mas eles são radicais demais, eles são extremistas demais. E isso também bate naquilo que eu falei dos caras que vêm da esquerda e da direita. Eles chegam em MGTOW e MGTOW fala o quê? Que homem e mulher eles têm capacidades diferentes
e que eles não têm que ter os mesmos direitos. Se o homem é mais capaz e ele é mais responsável que a mulher, o homem tem que ter mais direitos do que a mulher. E daí esses caras chegam, né, o grupo da esquerda com igualitarianismo, o grupo da direita com complementarianismo, e eles não querem aceitar isso de jeito nenhum. E daí vêm os ataques, que já começaram aqui no Brasil e que vão continuar mais ainda. Bom, a gente pode perceber então que o Raccoon já trouxe aí no primeiro trecho muita coisa interessante, né? Então, esclarecimento de como que surgiu eventualmente essas teorias de pílulas alternativas, né? Da Black Pill, da Orange Pill, da White Pill. Falou também basicamente do que está acontecendo ali na questão da Europa, que até de uma forma engraçada ele já até renomeou, porque tem todo o contexto, né, da diminuição da taxa de natalidade que a gente falou bastante aqui, que também envolve uma possível vamos dizer assim, imigração, né, de outros povos para a Europa, e aí a gente sabe que isso vai naturalmente ter uma repopulação, e aí vai gerar uma mudança de cultura, possivelmente, é uma possibilidade, né, não é uma certeza, tudo mais. Então ele já trouxe mais uma vez esse argumento que a gente já falou sobre isso aqui. Outra coisa importante também destacar é que, obviamente, por ele ser um MGTOW, ele acaba puxando, né, um pouco mais vamos dizer assim, o trenó para esse tipo de lado, né, para a filosofia, que inclusive ele é um dos participantes, mas para quem não se identifica, né, com a filosofia em si, ou ainda tem dúvida e tal, cara, não tem problema, só tente abstrair essas partes em que ele menciona isso e se concentra nos conceitos que ele traz, entendeu? No esclarecimento das dúvidas, de como que ele faz a diferenciação, principalmente dos termos, né, na questão de PUA e MGTOW, o que eles convergem, o que eles divergem, para ficar um pouco mais claro aí para vocês e principalmente para as pessoas que não tiveram contato com isso. Porque é exatamente como eu falei para vocês, aqui no Contragolpe todos os episódios eles estão correlacionados. Então, se vocês recordarem, lá no episódio A Dor do Despertar foi onde a gente começou, na verdade, essa saga, né, explicando como que os homens chegam nesse tipo de conteúdo e tudo mais. E essa saga da lente escarlate, ela vai servir para, vamos dizer assim, mergulhar um pouco mais fundo da superfície e começar a clarear algumas coisas que eventualmente podem ter ficado assim, podem ter passado em branco, ou pode não ter tido o foco, às vezes, necessário para clarear, principalmente para as pessoas assim que não estão habituadas e que não consomem tanto esse conteúdo quanto eventualmente a galera aqui da comunidade masculinista, né? E também aquela coisa, né? Recordar é viver e às vezes também a gente tem que fazer como uma espécie de telecurso 2000, né? Tipo, se liga aí que é hora da revisão para a gente estar sempre afinado e na mesma página na questão de consumo de conteúdo e de definição de termos, beleza? Bom, outra coisa que também vale destacar é que, na verdade, essa saga toda da Lente Escarlate, ela é baseada num vídeo completo do Raccoon, que chega a quase cerca de 1 hora, né? Então, a gente aqui fez o trabalho de separar as partes do vídeo que seriam importantes mencionar em cada episódio, né? Fazer todo o refinamento do áudio, tirar algumas partes ali que tinha algum tipo de ruído, alguma coisa, para oferecer um material de melhor qualidade para vocês, né? E também de uma forma que a gente pudesse quebrar esse grande conteúdo em pequenas partes, que eu até acho que fica de uma forma mais fácil de vocês absorverem e de uma forma mais rápida também, de eventualmente vocês terem acesso e de consumirem ou eventualmente reconsumirem, né? Porque às vezes a gente também precisa ouvir mais de uma vez para clarear um pouco melhor a ideia, para entender, né, exatamente o que foi dito e para absorver de forma melhor o conteúdo, tá? Então, não se esqueçam, no próximo episódio, assim como o Raccoon terminou na análise dele, a gente vai começar a falar, acho que da parte mais importante dessa saga, né, o cerne, né, o núcleo central, que é o que acontece com o homem quando ele começa a consumir o conteúdo Red Pill, entendeu? Quais são os sintomas, como que ele geralmente começa a agir, o que ele sente, entendeu? Qual que são os motivos, certo? Que algumas coisas a gente já começou a ver ao longo de todo o conteúdo aqui do canal, mas nesse caso específico a gente vai falar exatamente como que funciona, né, trecho por trecho, até porque teve uns episódios passados que até o próprio Coruja falou que o ciclo da Red Pill ele se assemelha muito às fases do luto. Então, no próximo episódio, a gente vai ver se isso realmente bate.
Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e também pelo YouTube, tá? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, pode usar o direct do Instagram ou mesmo o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, ok? Na questão do YouTube, não se esqueça de entrar lá, deixar seu like, ativar o sininho, certificar que está inscrito. Se não tiver, por favor, garanta sua inscrição. Isso é uma forma gratuita de você ajudar o conteúdo também e de fazer com que a plataforma entenda que isso tem relevância, tá bom? Para a gente poder levar a mensagem para frente. E também, na questão do Spotify, não se esqueça de seguir, de avaliar a gente lá no ranking de estrelas do podcast Spotify e também ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, seja no YouTube ou no Spotify, ok? É isso, um abraço e até a próxima.